Você tem coragem de falar. Você perdeu a timidez. Legal, você é uma pessoa clara. Só que você concorda comigo que você pode ter coragem de falar, você falar de forma clara e cristalina, e ainda assim a pessoa não gostar de você, não concordar com você, não te comprar, não te seguir? Uhum. Então, na prática, o 80-20 da comunicação é o convencimento. Então, isso tudo que a gente estudou até agora são premissas. Tem que ter, mas o ouro tá aqui. É você ser convincente. E aqui tem muitas habilidades que a gente pode treinar. Quais são esse mapa da persuasão? Essas habilidades que vão te tornar extremamente convincente. Em primeiro lugar, rapport. O que é rapport? Criar conexão. Você vai fazer a pessoa gostar de você. E tem mais de 30 técnicas de rapport. É do francês, né? Que se chama trazer pra perto, né? Na tradução. Então, na prática, uma técnica de rapport, fala nome. Então, quando eu falo, pô, Cauê, é o seguinte, isso é rapport, isso é comprovado por vários estudos que quando a gente chama a pessoa pelo nome, como a gente é egoísta, a gente presta atenção muito mais em tudo que nos envolve, isso traz a pessoa pra perto. Já eu ficar, não, campeão, é isso aí, fera. Já tô falando o nome da pessoa, já É. cria um distanciamento. Então tem mais de 30. A gente pode falar de rapport daqui a pouco, se você quiser. Eu, por exemplo, quando eu vou no restaurante, eu sempre pergunto, né, o nome do garçom e tal. O cara fica feliz se você chamar ele pelo E vai nome. te atender melhor. Exato. Por quê? Porque você criou E não é rapport. nenhuma questão assim de... Ah, eu quero... Tô fazendo isso pra receber. Mas é questão de respeito também, né? Exato. Não é só sobre ser utilitarista de vou fazer isso pra ter esse fim e tal. Não. É literalmente, poxa, você tem duas opções. Você tem a opção de ser uma pessoa bacana, legal de se conversar, agradável, que a outra pessoa vai se sentir bem falando com você. E você tem a opção de ser escroto, chato, um bosta. Qual a opção que eu quero? Tem gente que escolhe a outra. Não vou entender. Eu, pessoalmente, prefiro ser uma pessoa que coloca os outros pra cima, que deixa o ambiente numa energia mais legal, que faz o outro se sentir bem. Essa é a minha perspectiva. E por acaso, essa perspectiva faz a gente ir muito mais longe na vida. Por quê? Facilita networking, vendas, relacionamento. Então, rapport. Tem outra habilidade que é storytelling. A arte de contar boas histórias que inspiram e engajam multidões. Eu já contei várias histórias aqui. Se você tá num podcast, tá numa live, tá numa palestra, você tem que contar histórias. Se você não conta histórias, você tá perdendo muito em persuasão. Porque a história ativa várias partes do cérebro que a mera informação não ativam. E outra, vai se tornar muito mais memorável. Então você que tá ouvindo a gente, você vai esquecer 99% do que eu falei aqui. Mas algum momento você vai lembrar a história do nerd antissocial, que eu sofria bullying, de como eu era melhor aluno, mas ganhava pouco. Então algumas histórias ficam na cabeça. Essa é uma coisa interessante. Eu li uma vez um livro, né, que chama Stop Asking Questions. É um cara de um podcaster lá da gringa, ele fala várias técnicas assim para podcast e tal. Uma delas é você falar para o convidado contar uma história sobre algo. Então, ele contou um conceito prático, sei lá. Você fala, conta uma história sobre isso. Por quê? Porque parece que a pessoa vai lembrar sobre isso por mais tempo, Massa. né? E, consequentemente, vai lembrar do podcast em si por mais tempo também. Com certeza. É isso aí. Então, storytelling é muito poderoso. Então, a gente falou de rapport, storytelling, gatilhos mentais. Tem mais de 30. Imagina que você aprende e domina os mais de 30. Arquétipos, infotenimento, escuta ativa, networking, pitch de vendas, palestras, digital, argumentação. Então, falei aí algumas técnicas. Calma, mas essas daí são dentro do rapport ou rapport dentro é do um delas? convencimento. Então, rapport é uma das de convencimento, ao lado de todas essas que eu falei.